Cada cidade, cada vilarejo que a gente encontra no Caminho de Santiago tem uma história para contar. E essa não é diferente. A cidade de Triacastela, que tem até o Neandertal no meio da cidade. É bem interessante. E uma árvore de mais de 800 anos. Então a gente vai conversar hoje sobre essa cidadezinha chamada Triacastela. Uma cidadezinha muito bacaninha, que ela está logo depois da etapa do Sebreiro. E vale a pena a gente conhecer, porque, como eu sempre digo, não vale a pena você só fazer o Caminho de Santiago. O ideal é que você também conheça a história por trás dessa rota de caminhada. Por que, que ela é assim? Por que, que passa por determinadas cidades? E tudo isso vai trazer uma riqueza cultural muito grande para você. E não só aquele despertar espiritual, aquele autoconhecimento, mas também um pouco de história. E é uma história muito interessante, muito bacana, e que liga, muitas vezes, cidadezinhas que para a gente nem deveriam existir, porque são bem pequenininhas, mas tem uma rica história, tem uma cultura até milenar que vale a pena a gente conhecer. E essa é uma delas, Triacastela. Vou compartilhar aqui a tela para a gente poder conversar um pouco sobre essa cidadezinha. Então, Triacastela está na etapa ali do Sebreiro a Triacastela. Logo depois que você chega no Sebreiro, você anda um pouco num platô, né? Você anda um pouco num platô aí em cima, meio com sobe e desce assim, tranquilo, e depois você pega uma descida muito grande até Triacastela. Quando eu passei no Sebreiro, até eu falei no outro vídeo, estava em torno ali de 1 a 2 graus, até pegamos chuva de granizo, foi bem puxada essa etapa. Só que eu não dormi no Sebreiro, a gente dormiu em Las Herrerias, fica logo no sopé ali da elevação do Sebreiro. Então, esse percurso ele realmente é pequeno, quem fizer do Sebreiro até a Castela. Mas eu peguei um pouco antes, então eu acrescentei 8 quilômetros. Então, quando a gente chegou até a Castela, realmente a gente estava cansado, mas e muita chuva, tá? Tava um tempo bem ruim, vocês vão ver até nas fotos, tá? Mas essa é uma etapa, para quem vai do Sebreiro, uma etapa bem tranquila de fazer. Então, a população de aproximadamente 700 habitantes, eu particularmente eu achava que tivesse muito mais. É interessante, quando você começa a ouvir o nome de algumas cidades, você não tem um pouco da noção do tamanho. Olha que eu tinha estudado várias cidades, mas eu não estudei assim, população, o tamanho da cidade. Por exemplo, Ponferrada, para mim, era uma cidade pequena. Eu achava que Tracastela era maior que Ponferrada. Tracastela tem 700 habitantes, Ponferrada tem em torno de 70, 80 mil habitantes, é bem maior. Mas na minha cabeça até Castelo Maior, não sei porquê. Então, o nome vem do latim, três castelos, e esses castelos hoje não há vestígios dele. Então, é possível que tenham sido destruídos após a pilhagem dos normandos em 968 depois de Cristo, que eles foram derrotados no Passo do Sebreiro, é uma dessas batalhas aí que tem na região, até na época da invasão dos árabes, né, que invadiram ali, ficaram quase 700, 800 anos ali dominando a Espanha. É dessa época aí. E a língua galega tem uma coisa interessante, que ela troca o J pelo X. Se a gente puder ver aqui na foto, aqui, igreja. Eu até comentei isso em outros vídeos. Igreja, complexo. É bem interessante essa troca que eles fazem. Para a gente é meio estranho. Só que, para o lado nosso, é bom também, porque o galego a gente consegue entender um pouco melhor. Porque é uma herança da época que toda essa região aí era de Portugal. Né? Até antes ali da União Ibérica, tudo isso era Portugal. E logo depois da União Ibérica, em 1640, isso aí tudo é retomado pela Espanha, mas essa origem da língua portuguesa ficou, e essas trocas aí é um pouco dessa herança disso daí. A Igreja de Santiago, né, tem uma arquitetura muito simples, porém encantadora. Né? Embora modesta, ela carrega séculos de história, sendo um refúgio para os peregrinos. É bem interessante, quando eu passei, ela estava fechada. Até porque estava chovendo bastante, a gente passou na hora que ele estava saindo. Mas é uma igrejinha bem pequenininha, bem bonitinha. Essa região aí tem muito essas ermidazinhas pequenas, essas pequenas igrejas aí, que por vezes não tem nem padre ali para fazer missa. É só realmente a estrutura da igreja que está ali. E algumas coisas internas, né? O complexo Jacobeu de Terra Castela é bem interessante. Aqui a foto saiu ao contrário, tentei arrumar e não sei o que foi que deu aqui, deu ruim. A foto saiu ao contrário. Então, o complexo Jacobeu, é com X, né, de Tracastela. Ela abriga tudo ali, é uma área bem grande e bem interessante, assim, tem tudo ali dentro. Né? Então, ela abriga a prefeitura, albergue e o centro cultural. A curiosidade ali que na parte de baixo, ela serve o menu peregrino, que é o maior menu peregrino do caminho, em torno de 12 euros, com entrada, praça principal e sobremesa. Muitos peregrinos acabam pedindo prato, tentando arriscar,
e depois eles acabam não comendo tudo. Isso é bem interessante, que o prato é bem servido mesmo. Eu consegui comer o prato inteiro ali, mas é bem servido mesmo, é sem miséria. O que mais que a gente tem em Tracastela? O famoso menu peregrino, né? Tem o restaurante Casa Bautista também. A cidadinha, como eu falei, é bem pequena. É praticamente uma rua. Então, todos esses restaurantes estão próximos. Eu comi no Complexo Chacobel, que eu achei que a gente estava chovendo e era próximo ali do albergue que a gente estava. Então, valeu mais a pena comer lá. Mesmo assim, o menu peregrino até coloquei aqui, é bem servido mesmo e barato, né? 9, 10 euros ali. Um prato bem servido e sem miséria. O prato típico da região, né? Dessa região aí, é o tal do pulpo à feira, então, igual a Emelide, né? Que é o pulpo Amelide, é o polvo, né? E o lacon de grelos, que é uma carne de porco com verduras. Eu não lembro o que eu comi, mas o prato que eu comi era bem servido, mas era de carne. A porção é tão grande que muitos peregrinos dividem o prato. Isso é bem interessante, é bom perguntar nessa região, é perguntar o tamanho do prato. Que às vezes, se for 2 homens, é mais comum comer inteiro, mas por exemplo, tá um casal, então, ou estão 2 mulheres, é bom perguntar, porque o prato é bem grande mesmo, às vezes vai acabar desperdiçando. Para alojamento lá, o que a gente tem? 8 albergues, né? Desde R$ 8, 8 euros por noite, né? Incluindo aí, a gente tem o albergue municipal, que fica no próprio complexo Chacobel, com 40 leitos. O albergue Artesania, que foi onde eu fiquei, é uma casa de pedra do século XIX. É interessante que esse albergue, até a gente brincava muito, que é o albergue AstraZeneca, né? E é interessante que esse albergue, ele é bem antigo. Ele é bem antigo e o atendimento lá do hospitaleiro é excepcional. O cara realmente é muito. Ele incorpora ali a alma do hospitaleiro mesmo. Ele é espanhol. Se não me engano, ele é até o dono lá. Mas o cara atende muito bem. Conversou com a gente. Tinha um piano. O pessoal ficava tocando piano à noite. O pessoal ficou ali embaixo batendo papo. É uma mesa de madeira, assim, que tem bem na entrada, bem bacana. Tem vários. Artefatos assim na parede e tal, de coisas bem antigas, de peregrino. Em cima, assim, tem a parte das camas, aí do lado tem uma lavanderia. E assim, não tem frescura, não. Ele falou: ó, se não secar, o tempo estava bem frio. Ele falou: ó, se não secar, pode colocar em cima do aquecedor. Aí ele coloca aqui, tem varal, tem tudo assim. O cara, ele mesmo colocava na máquina. Ele falou: não, coloca a roupa aí. Ele botava para bater ali e tal. Tinha gente que esqueceu a roupa lá dentro, ele mesmo pendurou. Então, assim, é um cara excepcional mesmo. Esqueci o nome dele, mas era um cara muito interessante que realmente incorporou a alma do hospitaleiro. Bem interessante, vale muito a pena. E é baratinho, o albergue é bem baratinho mesmo. Valeu muito a pena. O Castanho, né, que já até fiz um vídeo específico sobre ele, né, que é logo na chegada eu coloquei no caminho para cima, mas tá errado. É na chegada de Tracacela, bem no final da descida, você vai ver o Castanho, que é essa árvore majestosa aqui. Essa árvore aqui, que tem cerca aí de 800 anos, 7 metros de diâmetro, né? Uma lenda diz que os peregrinos medievais descansavam sob sua sombra e deixavam pedras com desejos nas raízes. Essas são uma das lendas do caminho. Mas é muito bacana, tem uma história muito legal. Tem uma placa do lado aqui. Aqui, se a gente for ver bem aqui do lado aqui, ó, tem uma placa explicando toda a história dessa castanheira, e é bem interessante. E assim, muita gente passa, a gente até parou, abraçou a árvore e tal, e muita gente passa, nem sabe a história, a aura que está por trás aí dessa árvore aí, que está aí há mais de 800 anos. Em Tracastela tem, na chegada ali, tem uma estátua de Neandertal, né? Teve uma pergunta que eu fiz, qual a ideia dessa estátua? Em 2008, foram descobertas nas redondezas ali ferramentas de pedra de 45 mil anos, período paleolítico, né? E aí a estátua foi feita em 2010 e homenageia os primeiros peregrinos da região, caçadores-coletores que cruzavam essas montanhas, que aí são os Neandertais. É uma história aí interessante sobre essa região aí de Tracastela. A ligação com o caminho é uma etapa clássica, né? É a etapa ali do Sebreiro Tracastela, em 21 quilômetros, é uma das mais curtas aí do caminho francês. Era uma rota alternativa, né? Tem uma rota alternativa de Tracastela. Muitos peregrinos seguem ou para Samos ou para Sanchil. Eu fui por Sanchil, 7 quilômetros mais curto. Samos é onde tem o monastério, né? De Samos. Aí tem uma história por trás disso aí, que dizem que ele abrigou
alguns líderes lá do Terceiro Reich. Então, tem uma história por trás disso aí que abrigou na época da ditadura ali da Espanha. Então, é muito interessante a história. O monastério realmente é muito bonito, a gente vê pelas fotos, é gigante, é muito bonito. E tem uma visita guiada lá dentro também, só que a gente tem que ver quando está aberto, né? Eu acabei indo para o Sanchil, porque... E é um ponto interessante. Quando você chega nessa etapa aqui, até eu coloquei no meu livro um detalhe sobre isso. Você acaba... Muita igreja, você acaba só olhando, tirando foto, você não entra... Porque realmente você está cansado. Para quem vem lá de trás, você já começa a ficar cansado. É diferente, mas é igual. Você vai estar numa igreja, você vai ver praticamente as mesmas coisas, mas cada igreja tem uma história diferente. Mas você já está cansado daquela... A rotina já começa a te pegar. E aí já começa a vir aquele sentimento de estar terminando, né? Então, é interessante. Daqui para... Todo mundo que eu conversei começa a ter um pouco desse sentimento. Vê uma igreja ali, tira uma foto, tal, e segue. Acaba não entrando para conhecer. Então, é o caso de muitas dessas igrejas que a gente vê, desses monastérios, dessas estruturas que a gente vê, e para quem vem lá de trás está realmente muito cansado. Para quem começou ali em León, aí ainda está com gás, está vendo tudo, tal. Mas para quem vem lá de trás já começa a ficar... a carcaça já começa a ficar cansada, né? E aí você acaba... Por exemplo, aqui, a ideia nossa era ir por Samos também. Aí, quando a gente olhou por 7 quilômetros a menos, já é bastante tempo. E a gente já vindo de uma pegada de quase 30 quilômetros de Las Herrerias até Tracacé. Então, a gente resolveu partir por Sanchil. E tem um outro lado também. Sanchil é mais campo, né? É uma caminhada através do campo. E quem vai por Samos é calçada. Então, assim, aí o pé já começa a doer. Por isso que a gente resolveu ir para o Sanchil. Mas aí é de cada um. Vale a pena conhecer também o monastério, né? Vale a pena. Então é isso, né? O que a gente tem aí sobre Estrela Castela, uma cidadezinha muito bacana, muito interessante. E aqui embaixo na descrição tem o meu e-book sobre o Caminho de Santiago e sobre as cidades do Caminho de Santiago. Tá? Eu fiz um e-book sobre as principais cidades aí do Caminho de Santiago. Estrela Castela não está entre elas, porque é uma cidade muito pequenininha, mas está León, Burgos, próprio Santiago, Finisterre, Logronho. Tá? Tem várias cidades bacanas ali que vale a pena, com coisas muito interessantes para você conhecer. Puente la Reina, que são cidades ou vilarejos, que vale a pena você dedicar um tempinho ali para conhecer. Você vai passar por uma ponte, essa ponte aqui é do século XI, essa estrutura aqui é bem antiga, o Palácio de Gaudí, lá em Astorga. Então, todos esses aspectos estão nesse e-book. Do Caminho de Santiago, ele fala como você se preparar e como você se organizar para o Caminho de Santiago. Já o das cidades, não. Ele fala só sobre as cidades. Eu estou terminando o próximo e-book sobre as igrejas, ermidas, basílicas e catedrais do Caminho de Santiago. Então, eu vou colocar praticamente de cada cidade, eu vou colocar um detalhezinho sobre a história dessas igrejas, dessas basílicas e dessas ermidas, que são muito interessantes, tá bom? Vale muito a pena. Se você gostou, deixe seu like, compartilha, tá? E deixa aqui um comentário se você já fez o caminho, se você pretende fazer e se você pretende fazer, qual é a sua expectativa, tá bom? Grande abraço a todos. Bom caminho!